e eu quero dividir com você essa porção. Por isso eu quero convidar você a abrir o texto bíblico, na verdade 2 textos bíblicos, um no Novo Testamento e outro no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia aí na Epístola de Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Não o Tiago que a pastora Josi falou, né, que morreu, a espada. Não, esse Tiago aqui é o irmão do Senhor Jesus. Para quem não sabe, Jesus teve mais irmãos. Ele não foi filho único, não. A Bíblia diz que ele era o primogênito. Por que vai falar primogênito se ele fosse único? Se fosse único, ia falar único, concorda? Mas se fala primogênito é porque tem mais um. Sim ou não? Alguém tem algum filho primogênito aí? Glória a Deus. Vamos lá? Tiago. Mas antes da gente ler a palavra, estou vendo algumas pessoas que estão nos visitando aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Como que a gente recebe esses irmãos em nome de Jesus? Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Epístola que escreve Tiago. Epístola que escreve Tiago. Eu quero ler o último capítulo. Abra sua Bíblia aí. Último capítulo. Capítulo 5. A Sheila perguntou para mim, pastor, onde eu vou colocar água? Falei, coloca ali. Ela colocou, acho que no melhor lugar, para não cair em lugar nenhum. Como eu sou meio doido, eu vou colocar aqui, vamos ver se cabe. Ô, Sheila, vê se o manto vai dar. Deus, Sheila. Glória a Deus. Amém, amados? Bom, se nós vamos viver agora um tempo de manutenção. Por quê? Porque se a gente viveu um tempo de restauração, agora a gente precisa manter essa restauração. A gente precisa manter isso. Então, o cenário está propício para isso, né? Corda, cinto de segurança. Aí me ajudou bastante aqui o Ronilson, que eu acho que ele não está aí hoje, né? O Ronilson não está. Mas ele imprimiu essas placas, o Francisco me deu essa roupa, o Ronilson o capacete, as botas. Então, esses cones aqui meu pai tinha, e esse cavalete aqui eu fui buscar lá no Camargo Velho, para mostrar que de fato a gente precisa manter o que o Senhor nos deu. Amém, amados? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E a Isabela, tomada pelo Espírito Santo de Deus, ela falou hoje pelo Espírito Santo sobre altar. E nós vamos falar sobre o altar. O Cauê, na reconstrução, falou sobre altar, né? Sobre vida espiritual, reconstrução na vida espiritual, em uma das quintas-feiras. E nós vamos falar sobre isso. Vamos, lógico, falar sobre a manutenção de um altar. E a Isabela começou dizendo, cheia do Espírito Santo, dizendo assim, que a lenha não pode faltar sobre o altar. A manutenção é isso, é deixar sempre aceso aquilo que Deus já acendeu no nosso coração. Então, esse é o intuito de nós estarmos aqui nessa nova série Manutenções. Amém? Capítulo 5 da Epístola de Tiago. Eu quero ler os últimos versículos e eu quero que você se atente para o versículo 10, que diz assim: tomem os antigos profetas como mentores. Eles puseram tudo de lado, enfrentaram tudo e nunca desistiram. Nunca desistiram, sempre honrando Deus. Quem permanece firme não perderá a sua recompensa. Vocês, por certo, já ouviram falar da paciência de Jó e sabem que Deus o recompensou no final. Deus o recompensou no final, porque nós vencemos o Senhor do meio. Mas ainda não acabou. Está no final. Vencemos o Senhor do meio. E ele continua dizendo: lembre-se, Deus se importa conosco em tudo, até mesmo nos detalhes. Agora,
agora que sabem como Deus se importa conosco, parem de dizer coisas como, juro por Deus. Alguém já disse isso alguma vez? Eu juro por Deus, como se tivesse assim, poxa, se eu falar que juro por Deus, a pessoa vai acreditar em mim. Deus está dizendo aqui para nós, olha, pare de falar juro por Deus. Por que você fala juro por Deus? Porque no mínimo você já mentiu várias vezes. Então para a pessoa acreditar, ela vai falar, eu juro por Deus. Sim ou não? Não, mas é por Deus mesmo, é pelos meus filhos. Nunca é pela vida dele, né? Porque ele tem até medo de falar pela vida dele, né? Mas é pela vida da minha mãe, a mãe que vai morrer se ele errar, né? Juro por Deus, porque já mentiu demais. Mas como a gente já venceu o Senhor do meio, que é o Senhor da mentira, aqui, quem crê nisso, diga amém. Amém. Então ele está dizendo aqui, para manter aceso a chama que Deus já acendeu em vocês, vocês não precisam dizer mais juro por Deus. Aí ele continua, deixem de impaciência fazendo juramentos para apressar Deus, digam apenas sim ou não, apenas a verdade. Assim suas palavras não poderão ser usadas contra você. E ele continua, vocês estão sofrendo? Porque às vezes é assim com a gente, né? Nós terminamos uma série de mensagens, mas ainda não o sofrimento ainda não acabou. Aí a resposta de Tiago para os irmãos que estavam sofrendo. Vocês estão sofrendo? Quem está sofrendo faz o quê? Orem. Quem está sofrendo faz o quê? Orem. Se vocês estão se sentindo bem, quem se sente bem, o que faz? Comecem a cantar. Não é assim? Quando a pessoa está começando a cantar, a pessoa está cantando, a pessoa, nossa, essa daí levantou bem, né? Não é assim? Essa daí tá bem. Por quê? Se vocês estão bem, cantem. Se vocês estão sofrendo, orem. Estão doentes? Aí está dizendo aqui, chamem os líderes da igreja. Quem está doente não pode ficar isolado. Quem está doente tem que chamar os líderes da igreja para orar por vocês e ungí-los no nome do Senhor. A oração confiante irá curá-los. E se tiverem pecado, serão perdoados. Por que ele está falando aqui? Porque tem gente que está doente por causa do pecado. Tem doença, tem enfermidades que é por causa do pecado. Mas se procurarem os líderes da igreja e eles orarem, é lógico que os líderes têm que estar debaixo da vontade de Deus, debaixo da orientação de Deus. Não é só porque tem um título, a gente já aprendeu aqui no sábado, aqui no jejum, o título não resolve nada, ser pastor, presbítero, apóstolo, evangelista, o que for, não vai resolver, você tem que ter a graça de Deus sobre você, você tem que ter o chamado. Ele está dizendo, se vocês pedirem oração, e se tiverem pecado por causa dessa enfermidade, vocês serão perdoados, curados por dentro e por fora. Façam disso uma prática. Que prática que está dizendo aqui? A prática de confessarem os pecados, a prática de confessarem as fraquezas. É isso que ele está dizendo aqui. Continuem com essa prática, a prática de fazerem isso e a prática de pedirem oração, e para os líderes a prática de estarem em oração. Confessem seus pecados, ele diz. Façam disso uma prática, confessem seus pecados uns aos outros e oram um pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Olha o que está dizendo aqui. Como que eu consigo viver junto com alguém, integrado com alguém e curado? Confessando os nossos pecados um pelos outros, uns aos outros. Pastor, você tem pecado? Tenho, meu irmão. Só a pastora Josi sabe o tanto de pecado que eu tenho. E alguns de vocês me conhecem, eu tenho muito pecado. Mas eu confesso os meus pecados. Para que eu possa ser? Para que eu possa ser? Curado. Confessar pecado é para gente que é corajoso. Confessar pecado é para gente que entende a sua humanidade. Quem esconde pecado é um fracassado, é um derrotado, é um miserável. Aqueles que confessam são corajosos. Aqui está dizendo a Bíblia está dizendo, se você confessar, o que vai acontecer? Você vai ser curado dele. Agora não é para qualquer médico que você confessa pecado, porque dependendo, se você confessar para alguém que não está muito certo com Deus, ele vai piorar você. Vai te dar um remédio para piorar e te matar mais ainda. Então, preste atenção com quem você está confessando os seus pecados. Procure a pessoa certa.
A oração da pessoa justificada por Deus é poderosa e vitoriosa. Aí ele diz o texto aqui que a gente vai entrar. Elias, aí ele quer dar um exemplo. Qual é o exemplo? O exemplo é o Elias. Elias, por exemplo, olha o que ele diz. Elias, por exemplo, humano como nós, orou com fé para que não chovesse, e não choveu, nem uma gota durante 3 anos e meio. E depois ele orou para que chovesse, e choveu. As chuvas vieram e a vegetação começou a crescer de novo. Prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Olha que palavra, olha que conselho. Se você conhece alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatados uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. Agora, folheie a sua Bíblia agora lá para o Velho Testamento e procure aí o livro do primeiro Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, e deixa aberta aí a sua Bíblia, que nós vamos orar agora. Senhor Deus, aqui está a sua palavra que é viva, é poderosa, é santa. Ela serve, ó Deus, para nos curar, nos libertar, trazer consciência para as nossas vidas, libertar de nós mesmos, libertar dos nossos pecados, purificar a nossa alma, abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar Jesus. Essa tua palavra será pregada hoje. Traga uma revelação poderosa, uma revelação que impacta particularmente cada um dos seus filhos. E venha, Espírito Santo, e nos mova conforme a tua vontade. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Escute bem aqui. O Tiago, ele entendia muito bem sobre manutenção. Por quê, pastor? Porque o Tiago, ele só foi acreditar que o irmão dele, Jesus, quem eu falei? O irmão dele, quem? Jesus. Ele só foi acreditar que Jesus de fato era Jesus, o Filho de Deus, só depois que Jesus ressuscitou. Ou seja, ele precisou ver Jesus morrer e ressuscitar para acreditar que Jesus era de fato o Messias. Então ele entendia muito bem dessa fraqueza. Sabe quando uma pessoa fala com pontualidade, com credibilidade? É quando ela passa pelo problema, Cauê. Quando uma pessoa passa pelo problema, dá mais credibilidade para ela falar. Então ele sabia muito bem o que é ser uma pessoa incrédula. Ele sabia o que é muito bem uma pessoa que perdeu a fé. E por que ele escreve essa carta, pastor? Porque muitos irmãos estavam perdendo a fé. Por isso que é tão importante a manutenção. Por isso que a gente terminou a reconstrução, irmã Fátima, tem que ter a manutenção daquilo que Deus construiu em nós. Deus construiu algo novo na nossa vida. Agora a gente precisa fazer o quê? Manter isso de pé, como a Isabela disse aqui, cheia do Espírito Santo. Nós precisamos não deixar o fogo se apagar. Nós precisamos estar sempre colocando lenha. Precisamos estar sempre refletindo, fazendo alta avaliação de como está a nossa vida cristã, de como está a gente andar com Jesus. E o Tiago está dizendo isso, gente, porque ele estava percebendo que muitos irmãos estavam perdendo a fé. Muitos judeus, compatriotas dele, estavam perdendo a sua fé. Então ele escreve uma carta, porque a igreja estava sendo perseguida. Pessoas estavam morrendo. O que a pastora Josi, cheia de Deus, falou no domingo aqui? Que a igreja estava fragilizada, ao ponto dos irmãos se esconderem numa casa para orar. Orar para quê? Vocês pensam que eles estavam orando por Pedro? Não estava, não. Porque se eles estivessem orando por Pedro, a menina não tinha ficado extasiada. Puxa vida, Pedro está na porta. Eles estavam orando, dizendo o seguinte: o que vai ser da gente agora? O nosso líder morreu, vai morrer no outro dia. Eles estavam orando, pedindo esperança: o que será de nós agora?
Porque às vezes não é assim, a gente recebe Jesus, porque assim, a novidade às vezes, escute bem, a novidade às vezes nos assusta. Quando Deus começa a fazer coisas boas, você fala, meu Deus, você fica até com o pé atrás, você fala, meu Deus, dá até medo, só coisa boa acontecendo, Deus fez isso na minha vida, houve reconstrução, houve mudança, Jesus começou a entrar na minha vida, muita coisa mudou, mas junto com a mudança vem o sofrimento. Eu disse isso com vocês no domingo retrasado. Junto com a confiança, junto com as mudanças, junto com a nossa decisão de receber Jesus, vem o sofrimento. Não vai ser fácil a vida cristã. Por isso que a nossa vida tem que estar sempre se mantendo. A gente tem que estar sempre se reciclando e tem que estar sempre se mantendo. Por isso que a escada está aqui. A escada, o limite dos degraus das escadas vai depender de mim. Eu dei apenas o primeiro, tomara que não caia, Jesus, guarda a minha vida, amém. Eu dei apenas o primeiro passo. Você acha que Deus quer que a gente se mantenha no primeiro degrau dessa nova caminhada que você está com Cristo? Dessa nova reestruturação, reconstrução, novidade de Deus? As mudanças, elas nos chocam, positivamente e negativamente. E a gente tem que estar preparado para isso. A novidade que Tiago está dizendo aqui, ele está falando assim, olha, não vai ser fácil andar com Jesus. Ele estava dizendo, eu mesmo não acreditei no início. Imagina você viver, escute bem, você viver com um irmão seu durante 33 anos. Porque o Tiago viveu com Jesus. Vamos colocar 33 não, vai. Vamos colocar 32 anos. Né, pastora? 32 anos, né? Porque 33 Jesus foi o primogênito. Vamos falar que depois, no outro ano, a Maria engravidou. Porque naquela época não tinha anticoncepcional, né? Então as mulheres estavam sempre engravidando. Varão, gostei do seu presente, hein? Obrigado, viu? Vou usar com muito prazer. Imagina que Maria engravidou no outro ano. Ou seja, ele conviveu com Jesus durante 32 anos, não acreditando que Jesus era aquilo que a mãe dele tinha falado. Já aconteceu isso com você? De você só dar valor para alguma coisa depois que você perdeu? Com quem já aconteceu? Levanta a mão. Ou só cair a máscara e depois falar, puxa vida, agora que eu entendi isso. Foi agora que eu entendi. O Tiago aconteceu do mesmo jeito. Às vezes é isso que está faltando na gente. E aí, ao invés da gente persistir, se manter, ser persistente e constante, a gente para no meio do caminho. Então, o que eu quero trazer nessa noite cheio de Deus para a sua vida? De que eu e você precisamos nos manter. Todo culto, toda oração que você faz, toda leitura bíblica, oração, culto, tudo isso é lenha para não deixar apagar o fogo que está em nosso coração. Por isso que o Tiago está dizendo aqui. Ele está dizendo assim para a igreja, ele não está escrevendo para quem não teve Jesus na vida dele. Ele está escrevendo uma carta para quem já encontrou Jesus na vida. Ele está fortalecendo a fé dos irmãos e está dizendo assim, gente, vocês estão desanimando, gente, vocês estão enfraquecendo, gente, o que está acontecendo com vocês? Aí ele diz assim, nós temos um exemplo vivo, nosso irmão Elias. Ele está dizendo assim, pegue o exemplo do profeta Elias. Você acha que é fácil ser profeta? Você acha que é fácil ser boca de Deus hoje? É difícil. Ser voz profética é difícil. Mas é bênção. É bênção. Ele diz assim, olha para a vida de Elias. Elias era um homem comum que nem a gente, era um ser humano comum que nem a gente, mas ele tinha a prática da oração.
Sabe o que faz a gente manter a nossa vida diante de Deus? É a prática da oração. Ele disse assim, olha, o Elias, ele orou, e Deus parou, Deus disse assim para a chuva, não vai mais chover. E depois ele orou, depois de 3 anos e meio, parece até o irmão dele falando, puxa vida, parece que quando meu irmão começou o ministério, meu coração ficou, porque o ministério de Jesus foi 3 anos e meio, sabia disso, né? Meu coração estava um deserto. Só que depois de 3 anos e meio que meu irmão morreu e ressuscitou, aí o meu coração foi cheio de fé, porque choveu de novo. Às vezes a gente está assim, seco, não acreditando mais em nada do que Deus pode fazer. Mas Deus está dizendo para a gente aqui, hoje, de que Ele pode mudar a nossa situação e a nossa vida. Talvez o tempo de seca na sua vida se finda hoje, porque pode vir uma chuva seródia sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu sou profeta para fazer a chuva parar e a chuva descer. O Elias era esse mesmo profeta, e aí ele diz assim, ele fez isso. E se ele fez isso, por que a gente não pode fazer? A prática da oração. Ele está dizendo o seguinte, por que Elias orou para que não chovesse mais? Porque ele estava vendo que o povo não estava mais obedecendo a Deus. O povo não estava mais deixando o altar em chamas. O altar não estava mais em chamas. Faltava fogo. E aí o Elias falou, já que vocês não querem fogo, vocês não vão ter chuva. Já que vocês não querem estar diante de Deus, Deus vai fechar os céus e vocês não vão ter mais nada. Ele sabia disso. E aí o povo foi aperreado, porque aconteceu isso mesmo. Deus fechou os céus. Porque às vezes Deus chama a gente para esse propósito, sabia disso? Às vezes você não quer nada com Deus e você sabe que Deus tem algo com você. Aí sabe o que começa a acontecer? As portas começam a se fechar na sua vida. Tudo começa a se fechar. Tudo. E de repente você fala, puxa vida, o céu se fechou, fechou mesmo. Foi o próprio Deus que fechou o céu para você. Não vai acontecer nada. Só que Deus traz a gente para um culto como esse para dizer o quê? De que Ele está aqui para abrir os céus novamente para nós. E eu quero ser um profeta de Deus para vocês hoje, para que Deus possa chover na sua vida. O Elias fez isso. Por quê? Porque não havia, Isabela, como ela falou aqui, não havia mais fogo no altar. O altar estava em ruínas. Não havia mais vida de oração, nem jejum, não havia mais leitura da palavra de Deus, nada. O povo estava seco. Peraí, aí Deus olhou o coração do povo e falou assim, já que o seu coração está seco, eu vou também secar os céus para vocês. Já que vocês estão tão duros, eu também vou endurecer para vocês. Até que vocês se arrependam, até que vocês façam de novo o meu altar começar a queimar. Olha como é muito importante a gente não deixar o fogo do altar apagar. Olha como é muito importante a gente continuar a manutenção daquilo que nós recebemos. Porque o que Deus trouxe aqui, né, pastora, de revelação para a gente, o que Deus falou com a gente aqui, é para a gente continuar a deixar aceso a revelação de Deus para as nossas vidas. Deus deixou muita revelação para nós aqui. Então é a hora da gente colocar lenha, não deixar que isso fique escuro. O povo deixou que o altar não queimasse mais.
Os sacerdotes se corromperam, os levitas já não mais cantavam, o rei perdeu a visão de Deus. E agora ele estava matando profetas. O rei Acabe agora se casou com uma Jezabel endemoniada. Porque quando a gente não tem fogo no altar, a gente só faz escolhas erradas na nossa vida. Gente que não tem fogo no altar só faz escolhas erradas. Escolhe um emprego errado, escolhe os amigos errados, escolhe a pessoa para se casar errado, escolhe tudo errado. Por quê? Porque o altar está sem fogo. Mas hoje é o dia de Deus incendiar os nossos corações novamente, para que você possa viver de Deus a mudança. O povo está fora de Deus, o povo está acreditando mais nos profetas de Baal e de Balaíns, então tá bom, já que eles são suficientes para você, eu vou parar a voz profética. Você sabe o que é uma vida, irmã Fátima? A vida de uma igreja sem voz profética é uma vida de gente morta, gente que vem fazer só as suas obrigações de vir para o culto. Gente que não tem prazer de levantar as mãos e adorar, gente que não tem prazer de cantar, gente que não tem prazer de orar. A igreja é morta quando não há profetas, quando não há revelações de Deus. Mas eu louvo a Deus porque neste lugar tem profetas de Deus e tem a palavra profética de Deus para as nossas vidas. Então você tem que ser grato, porque existe ainda lenha e fogo neste lugar para nós. Não deixe que esse fogo se apague. Não deixe. Se você acha que não é necessário estar aqui nos dias das manutenções, você está enganado. Sabe por que tem muita gente que está fora do mercado de trabalho? Porque não se manteve na sua profissão, não se atualizou, não colocou lenha. Muita gente aí desatualizado, perdendo emprego, porque outros se atualizaram, outros colocaram lenha, outros buscaram conhecimento, outros manteram-se no trabalho. Sabe por que tem muita gente morrendo espiritualmente? Porque não cuidou da sua vida espiritual. Sabe por que tem muita gente perdendo seus filhos? Porque não cuidou. Deus deu, Deus falou que era bênção, Deus falou que era para restaurar, mas você não cuidou, então perdeu. Deus te trouxe aqui para te esclarecer de que Ele vai te devolver de novo e vai fazer você aprender a manter aquilo que Deus te deu. O Elias falou: não vai chover mais não. Não vai chover mais. Agora você pensa que é fácil ser voz profética? Deus mandar você falar alguma coisa e a pessoa receber? Implica para a gente também, né, pastora Josi? Porque o profeta paga o preço depois, porque foi isso que aconteceu com Elias. Não vai chover, e ele não precisava de água não? Irmão. Às vezes a gente é voz profética e por ser voz profética o negócio também reverte para a gente. Às vezes você fala assim: eu vou ser voz profética na minha casa, eu vou começar a profetizar lá na minha casa. E você começa a profetizar o que Deus está mandando. Mas querendo ou não querendo, começa a acontecer umas mudanças que você está no meio. Aí você fica: mas meu Deus do céu, meu irmão. Quando parou de chover, quando não caiu mais gota d'água, mais nada, e Deus usou a vida do Elias para isso, aí Deus falou: ô Elias, não fica aqui não, que o negócio vai piorar e eles vão querer procurar matar você. Então o que você faz? Vai para o riacho de Querite, e lá você vai ficar perto do riacho, vai beber água lá, e eu vou mandar comida para você todo dia. Alguém aqui eu vou falar por mim. Eu já vivi épocas, e está aqui a minha sogra, minha cunhada, as pessoas mais próximas de mim, alguns amigos,
Fabiana, Chico, que já experimentaram isso, minha mãe. Da gente viver o pão nosso de cada dia. Todo mundo acha bonito, né, Marcelo? Aquela oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Bonito é orar, eu quero ver é bonito você viver. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, não é o mês todo. Obrigado, Senhor, por mais um pão de hoje, né, irmão Fábio? Não é assim, obrigado, Senhor, você tem condições, né, pastora, de fazer a feira da semana? A compra do mês, obrigado, Senhor, pelo pão do mês. Não é pelo pão do mês, é pelo pão de cada dia. Eu já vivi isso. Irmão. Deus tem uma obra e quer fortalecer a gente e fazer a gente confiar nele, porque Deus é aquele Deus que manda. Hoje, se eu estou pregando para vocês, eu prego com credibilidade que eu vivi isso. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Hoje. Deus fala assim para o profeta: vai para o riacho de Querite e bebe água lá. E o pão, você vai receber todo dia, eu vou mandar um pão para você. Eu vou mandar um pão e uma carne, um pão e uma carne. Aí você fala assim: ô pastor, mas Deus está nesse negócio? Tá, meu irmão, porque às vezes Deus quer tratar o nosso orgulho. Essa manutenção que a gente vai ter aqui é para tratar algumas coisas dentro da gente. Meu irmão, quando você passar por essas portas aqui e receber a imposição de mãos aqui dos homens e das mulheres de Deus, é o próprio Deus colocando as mãos sobre você e te libertando, te curando e trazendo algo novo para a tua vida. Beba água e coma. E outra, e o pão nosso de cada dia vem de quem você menos espera. Vem do corvo. Você pensa que vai vir da pomba? Algumas traduções falam que é do urubu. Imagina o urubu vindo. Irmã, coisa linda, né? É o urubu trazendo um pedaço de carne para você. Já teve essa sensação? É lindo, né? Um urubu trazendo um pedaço de carne para você? O que você imagina? Um urubu trazendo um pedaço de carne, Marcelo? É coisa boa? Mas quando é de Deus, vem até temperado. Quando a pessoa olha para você assim, né, pastora Josi? Porque eu já tive vários, irmãos, escute bem o que eu vou falar, eu acho que eu já repeti isso, mas vou repetir hoje de novo. Eu já tive vários números de pé. Filho. Eu já calcei 44. Filho. Eu já calcei 45. Depende de quem me dava o sapato, filho. Eu já calcei até 40. Imagina um homem com 1,86 m calçando 40. O dedinho ficava acima, Fátima. Só tinha aquele. Eu já tive até sapato com ar-condicionado, irmão. Que era um buraco aqui. Meu irmão. Mas era o que Deus estava mandando. E eu estava feliz. Eu estava feliz porque eu sabia que era Deus que estava mandando para me tratar hoje. Porque hoje eu não sou apegado a nada nesse mundo. Eu não me apego a nada material nesse mundo. Porque eu sei que o que Deus tem preparado para mim está acima de todas as coisas que esse mundo pode me dar. Aleluia! Jesus! Irmão. Hoje eu sei, aquela oração que o apóstolo Paulo fala assim: hoje eu sei ter muito e sei ter pouco. Hoje eu sei ter muito e ter pouco. Às vezes Deus quer fazer isso comigo e com você. Você precisa saber ter muito e saber ter pouco. Saber que Deus está te provando e que Deus está te honrando. Você precisa andar de um lado e de outro. É honra, é prova. É honra, é prova. É honra, é prova. E Deus moldando, é honra, prova, honra, prova. Porque para você tudo vem de Deus. Não.
Mas tem gente achando que é só bênção. Mas eu sou profeta de Deus, Cauê. Eu sou profeta de Deus, Flávio. Peraí, Deus é na minha vida, cadê o emprego? Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida. Você não está entendendo nada. Mas é Deus. Deus. Irmão. Não é fácil não. Hoje, se tiver arroz em casa, glória a Deus. Não, arroz não, né? Arroz eu não gosto muito. Se tiver café em casa, tá bom, né, pastor? Se não tiver, tá bom, tá bom. Alguém aqui já coou 3 vezes o café no papel melita? Eu já fiz essa façanha. Pior, alguém aqui já coou café no papel toalha? Alguém? Levanta a mão, alguém? Glória a Deus. Eu tenho alguns aí, levanta a mão. Pá, pá. Glória a Deus, eu também. 1 ou 2 vezes. Entende? Hoje, graças a Deus, quando eu vou no mercado, não é 2 papel, é 2 caixas que eu já deixo lá 60 dias. Isso! É isso aí, Vinícius, está ligado, hein? É bom ou não é, Toninho? Você acha que esse suco Július veio do nada? Você acha que esse suco Július veio no momento de bonança? Essa revelação do suco Július? Só tinha uma laranja murcha. Eita, pastora, já estou a fim de tomar um suco, mas só tem essa laranja murcha. Vamos cortar ele em 4, jogar dentro do liquidificador e bater. A Flavinha foi na minha casa, oh, glória a Deus. 2 laranjas murchas. Ela falou, nossa, pastor, que delícia esse suco. Eu falei, minha irmã, era aquela laranja ali. Ela, meu Deus, milagre de Deus. Irmão. Hoje não. Hoje a gente pode fazer com uma laranja porque a gente quer fazer. Porque o Július em mim precisa ainda ser mudado. É nada, irmão. Graças a Deus, Deus tem trabalhando muito na minha vida. Mas a gente é assim mesmo. Deus trabalha com a gente. A vida com Deus, hoje eu estou rindo, né? Não é assim? Quando a gente passa pela luta, hoje a gente conta rindo. E quando a gente está passando? E quando a gente está passando, pastora? Quando eu e a pastora Josi, a gente passava as lutas, não está no script não. Era luta e prova. E a pastora olhava, e aí, amor? Amor, vamos fazer aquela oração? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje eu posso levantar. Eu louvo a Deus por isso. Hoje às vezes eu levanto e falo assim, amor, o que você quer comer? Vai lá buscar um pão de queijo para mim, amor. Mãe, um bolo. Fala aí, Cauê. Hoje eu posso entrar na padaria e pedir o que eu quero. Eu posso entrar até na Rosa de Saron. Que é a facada de Farão, a lança de Saron. Fazia tempo que eu não entrava na Rosa de Saron, pastora. Mas ela falou assim, amor, eu queria tanto aquela torta. Eu falei, não, eu vou no Nagumo que é mais barato. Ela, não, amor, aquela da Rosa de Saron. Eu falei, não, tem que agradar. Eu posso hoje. Hoje eu posso ir na Rosa de Saron comprar uma torta. Eu fui lá, me dá uma torta. A menina, essa daqui, eu falei, ela, quanto? Aí eu falei assim, quanto? Ela, tanto. Eu falei, meu Deus do céu. Porque ainda existe o Július em mim, entendeu? Eu falo, meu Deus, no Nagumo, é só R$20. Uma tortinha assim, no Nagumo é 10. Mas ela fala assim, não, amor. Mas o Nagumo não é tão gostoso que não é na Roda de Saron. Eu falo, não, agora eu vou dar R$20 para comprar comer a torta. Mas antigamente a gente não podia. Sabe o que é isso, irmão? E hoje você saber, hoje eu posso comer torta, se não tiver torta, eu já estou acostumado.
Hoje, quando uma pessoa está passando um problema, você fala, puxa vida, hoje eu entendo o que a pessoa está passando. Você sabe o que é isso? É Deus trabalhando na gente, meu querido. É a manutenção de Deus trabalhando na gente. Aquilo que você não acha que você é capaz, Deus trabalhando em você e moldando você para você ser melhor. Mas não, a gente fica brigando com as coisas de Deus, brigando com Deus, não sabendo que lá na frente, quando você se olhar, você vai olhar para trás e vai falar, meu Deus, eu era essa pessoa, hoje eu sou outra, mas precisou que Deus te moldasse, tá? Por quê? Porque Deus tem uma grande obra na sua vida, e Ele não vai perder você nunca de vista por causa desta obra. Nunca. E aí quando o riacho acabou a água, e agora? O Elias fala, Deus, acabou a água do riacho, para onde eu vou? Porque a gente vive fases na nossa vida. A fase da providência, a fase do sobrenatural e a fase do inacreditável. Deus fala assim, não, eu vou levar você para um hotel 5 estrelas. Aí o Elias falou, nossa, hotel 5 estrelas, e aonde é? Lá em Sarapta. Ele pensa que ia para algum lugar, né, Marcelo? Vou para a casa de quem? Gente que tem condições. Deus manda ele para um lugar, achando que... Porque às vezes Deus fala assim, né, irmã Fátima? Quando eu lembro disso, eu lembro da irmã Fátima fazendo uma obra lá na Bahia. Lembra, irmã Fátima? Porque Deus às vezes manda a gente para uns lugares que a gente acha que vai ser de um jeito e vai ser de outro. Porque Deus quer usar a nossa vida com um propósito maior. Você acha que está no seu limite, Deus fala, não, mas isso aí não é nada para você. Eu ainda tenho muito mais sobre a sua vida. Você acha que o corvo trazer comida para você, isso vai acontecer? Eu tenho muito mais, eu vou fazer o inacreditável na sua vida ainda. Você só está no primeiro degrau, sobe mais um. Sobe mais um. Nessa série de mensagens, você vai começar a subir degraus na sua vida. E quanto mais a gente sobe, mais fácil fica da gente ver situações na nossa vida. Porque Deus vai colocar a gente para olhar por cima e não mais no níveis dos outros. Não mais. Não mais. Se disponha, se levante, que nem domingo Deus usou a pastora Josi, meu Deus, não dava nem vontade de parar. Se ela ficasse umas 3 horas, eu estava, vai, usa ela estava mais linda ainda do que é. Quando ela é profeta de Deus, eu me apaixono. Glória a Deus. Levanta, veste, coloca a sandália, né, pastora? Sobe degraus, porque Deus vai mostrar para você por cima e não por baixo, porque Deus é o Deus do inacreditável. Você acha que corvo é suficiente? Vai para Sarapta. Eu tenho ainda alguma coisa para fazer na sua vida, ô Elias? Tem? Tenho. É coisa grande, Elias. Tem algum Elias aqui? Ô Elias, é coisa grande que Deus quer fazer na sua vida. É só você entender a obra de Deus em você. É só você entender o que Deus quer fazer em você. Vai para Sarapta. Fazer o que lá? Só vá, obedeça. Ele foi. Quando ele chega cansado, está uma mulher recolhendo gravetos. Hã? Não é? Verdade. E a mulher lá que aquela, né? Irmã Fátima sabe. Eu já vi a irmã Fátima. Meu Deus do céu. Hoje a irmã Fátima está na benção. Está numa casa de 3 andares. Gente do céu, para
uma senhora que morou no fundo da casa da mãe, com uma dificuldade, com 4 filhos. Que luta! Não de morar no fundo da casa da mãe, porque morar perto da mãe é maravilhoso. Eu moro até hoje do lado da minha mãe. Não é isso. É vir com uma salsicha e um pão no meio do caminho e galinha. Meu Deus do céu, que luta! Hoje a mulher tem uma casa de 3 andares. Aleluia! Deus faz essas coisas. Ô genro, vem aqui. Vamos fazer um churrasco. Eita glória. 3 andares, meu Deus, você sobe demais. Deus colocou ela lá no 3º andar mesmo. Aleluia. Para ver lá em cima. Lá em cima. Ela vê o IP. O lugar que ela morava, a vontade dela. Vou contar o testemunho dela, olha. A vontade dela era morar na Curuçá. Era só atravessar o rio, mas ela não tinha condições. Deus falou: não, você quer Curuçá? Eu vou dar Curuçá para você. Só que eu vou dar Curuçá para você olhar o IP por cima, não por baixo. Você vai olhar o IP por cima. Não desmerecendo o IP, porque IP é bênção de Deus. Não é isso, não é desmerecendo o bairro, não. Pelo amor de Deus, não me entenda mal. Não é isso. E que Curuçá é melhor, pelo amor de Deus. Mas é assim, né, irmã Fátima? Gostava. E Deus sondou o coração dela. Recebe aí, coloca a mão no seu coração. Deus está sondando o seu coração. E eu vejo Deus mudando gente aqui de lugar para o melhor de Deus na sua vida. Deus faz isso. Deus está mudando você de lugar. É, Deus. E aí? A mulher pegando gravetos, já estou terminando. Pegando gravetos, o homem de Deus, Deus fala com ele: essa mulher aí. Eu fico imaginando ele: o quê? Essa mulher aí. Essa mulher é o que, Deus? Porque ninguém sabe o que passa na cabeça dele, né? Imagina ele numa consulta com um psicanalista, contando o testemunho dele. Recebe aí. Um dia eu vou sentar do lado do Elias, lá no céu, falar: Elias, como que foi aquele negócio de graveto? Eu tenho certeza que ele vai contar uma história, Jéssica. Fala assim: rapaz, o negócio estava estreito. Mas eu vou contar para você como que Deus fez. Essa mulher aí, com os gravetos. O que você tem? A mulher: não, estou pegando esses gravetos aqui, vou fazer o último bolo lá. Vai comer eu, meus filhos, e vai morrer. Falou: não, vocês não vão morrer não. Deus me trouxe aqui para dar vida para vocês. Vocês não vão morrer. Olha que ousadia, irmão. Recebe. Porque é isso que Deus faz na nossa vida. Deus leva a gente para levar vida. Vida. É mesmo, é mesmo. Só que é o seguinte: primeiro você vai ter que dar para mim. O bolo faz lá um bolo para mim. Traz ele para mim aqui. A mulher foi obediente. Olha a diferença aí, hein? Quando Deus pede algo para a gente. Às vezes Deus pede algo para a gente e fala: meu Deus, mas vai fazer falta. Meu Deus, não vai fazer falta. Vai ser semente. O que Deus está pedindo para você é semente. É semente, assim diz o Senhor. O que Deus está pedindo para você é semente. Porque ela, escute bem, ela não estava dando para o homem representava a Deus. Semente. A mulher foi e obedeceu. O Elias foi, comeu e profetizou. Agora não vai faltar mais nada na sua casa. Deus vai lá. Quando a gente obedece, Deus mora com a gente. Deus mora com a gente. Deus vai morar. Ficou lá com Elias, o filho morreu.
Já estou concluindo. Eu tenho que voltar para a segunda parte. Eu estou no segundo degrau ainda, é o terceiro. E isso foi nada programado. Eu estou no segundo de Serapta. Aí o menino morre, o Elias está lá na hora certa, na hora da morte. Porque Deus coloca a gente na hora certa e no momento certo para usar as nossas vidas. E aí o menino morreu, Elias deitou sobre ele, soprou, veio vida. E aí Deus falou, acabou sua obra aqui, Elias. Agora volta. Quanto tempo? 3 anos. Cada degrau, 1 ano. Cada degrau, 1 ano. Me segura aqui, Jesus. Cada degrau, 1 ano. 3º ano. Volta para lá, Elias, que agora eu vou te usar. E aí no capítulo 18 a gente vê, né? Vamos lá? Capítulo 18 para a gente concluir, sem enfadar vocês. Capítulo 18. O Elias encontra o profeta, o outro profeta, fala assim, vai lá se encontrar com Acabe e diga para ele. Capítulo 18, versículo 20. Acabe convocou todo o povo de Israel, principalmente os profetas, para se reunirem no Monte Carmelo. Elias desafiou o povo, até quando vocês ficarão em cima do muro? Se o Eterno é Deus verdadeiro, sigam ao Eterno, mas se é Baal, decidam-se. O que o povo fez? Ninguém respondeu nada. O povo nem se mexia. O povo estava duro, hein? Vocês precisam decidir quem é Deus e a quem vocês vão servir. O povo. Eu fico imaginando assim, pastora. O profeta falando e o povo. Gente dura. Você já entregou? Alguém já teve a experiência de falar de Deus para alguém e a pessoa fazer assim? Fala com o meu dedo. Já teve essa experiência? Eu já, irmão. Você está falando e a pessoa não está nem ligando para você. Está menosprezando. Não está te ouvindo. Ela está dizendo assim, ah é? Aí Elias, aí irmã Fátima, quer deixar um profeta nervoso, Cauê? É você estar falando de Deus e a pessoa menosprezar. Ele falou, ah é? Ah é? Ah, né? É, né? Vai ficar todo mundo paradinho aí, ninguém vai se mexer, não vai falar um ah, né? Ah, Marcelo. O profeta falou, ah, então, se eu sou profeta mesmo, porque profeta é assim, Deus honra com sinais. Quem é profeta, Deus honra com sinais. Ah é? Vocês vão ficar desse jeito? Então tá bom. Chama lá aquela cambada de 850 profetas que vocês estão acreditando e não estão acreditando em mim. Chama lá, vai lá. Chama lá os que vocês estão acreditando, porque hoje vai ter um desafio e Deus falou que eu vou para o 3º degrau. Eu vou para o 3º degrau. Eu vou. Chamaram todo mundo. 850 homens. Veio a endemoniada, veio Acabe, veio todo mundo. Todo mundo para ver se de fato Deus era com ele. Porque às vezes as pessoas fazem prova de você, não é? Porque às vezes as pessoas fazem prova de mim. Então recebe aí, profeta de Deus. Deus vai honrar você com sinais. Deus vai honrar você com sinais. Vai. E, irmão, aproveita que é tudo quentinho hoje. Deus vai te honrar com sinais. Eu estou com esse negócio, vocês perceberam que eu nem mexi nesse caderno hoje? Eu nem mexi nele. Escute bem. Reparou o altar. Vamos reparar o altar aqui. Chama lá os profetas. Manda eles orar. Das 6 da manhã até meio-dia, não aconteceu nada. Porque escute bem, Deus vai dando corda. Pega aqui, pastor Lesosi, por favor. Porque tem gente que está assim, Deus está dando corda para ele. Pega aí, pastora, por favor, minha querida. Isso, vai lá. Deus faz assim, Deus vai dando corda para nós. Né, pastora? Alguém
já recebeu uma cordinha de Deus? Quem já recebeu uma corda de Deus? Vem aqui, pastora. Nossa, eu vou puxar você. Você estava bem pertinho de Deus. Escute bem o que Deus vai falar com você hoje. Você está bem aqui pertinho dele. Vou aproveitar dando toca. Aí você não quer mais ficar perto de Deus. Vai, pode ir. Vai, do seu jeito. Vai. Deus vai dando corda para você. Vai dando corda. Vai lá para o corredor, minha querida. Isso. Deus vai dando corda. Não estava nada no script, mas Deus vai fazendo assim com você. Vai, pode ir. Chega uma hora, irmão, que o limite da corda acaba. E aí quando o limite da corda acaba, ele, parou. Tudo começa a doer no seu corpo. As portas começam a se fechar. Você começa a sentir angústia, tristeza, vazio. As pessoas começam a te desprezar. Você que tinha amigos já não tem mais ninguém. Daqui a pouco você está na falência. Está uma destruição total. É Deus fazendo isso daqui, ó. Pode ficar aí, pastora. Segura. A pastora, ela está bem sensível ao Espírito Santo. Só estou fazendo assim, ele já está vindo. Mas tem gente que não é assim não, pastora. Estica, minha irmãzinha. Briga comigo. Porque tem gente que fica assim, ó, brigando com Deus. Um cabo de guerra. Deus está falando, vem. Ele, vem. Não, eu sou forte. Você é forte? Sou forte. Sou forte. 3 anos e meio na seca. Eu sou forte. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí, meu irmão, não tem como você brigar com Deus. Porque Deus vai te puxar. Deus vai te puxar. Você vai chorar. Você vai reclamar. E Deus vai puxar. Porque Deus vai dando corda até onde o limite da corda dele acaba. Obrigado, pastora José. Até a hora do limite da corda de Deus acabar. Porque quando acaba, meu irmão, é Deus agora na sua vida. Se coloque sobre os seus pés. Obreiros, subam aqui, meus queridos. Subam aqui. Quero concluir aquilo que o Espírito de Deus falou com a gente aqui. Olhe para cá. Feche seus olhos por alguns instantes. Feche os olhos. Isso mesmo, Chico. Feche os olhos. Tem batismo aí? Feche seus olhos. Eu estou falando aqui com profetas rebeldes. Eu estou falando aqui com gente que precisa de algo novo de Deus. Está brincando com Deus. E a corda já acabou, já era. Não dá mais. Agora é a vez de Deus começar a puxar. Eu quero ser um Elias para você hoje. Deus te trouxe aqui para falar com você sobre isso. É a noite onde Deus vai ter um encontro com você. Para outros eu estou vendo aqui Elias. Gente que está saindo de um degrau e está subindo em outros degraus. Gente que Deus está colocando mais um degrau para você subir. Eu não sei quem é vocês. Eu só sei que existe
porque a corda acabou. E gente que Deus está dando a oportunidade de subir mais um degrau. Meu querido, hoje é uma noite de decisão. Hoje é uma noite de você não ficar mais em cima do muro. Hoje é uma noite de você sair de cima do muro. Porque quem fica em cima do muro um dia pode cair. Seria tão bom que você caísse do lado de Deus. Mas na maioria das vezes, quando a gente está em cima do muro, a gente não cai do lado de Deus. A gente sempre cai do lado errado. Essa é a noite que Deus te chama. Eu quero fazer uma oração por você antes de você passar por essa porta. Porque algo Deus vai começar a fazer nessa noite na sua vida. Quando você passar por aqui, passe tomando uma decisão. Portas são oportunidades. Quando você passar aqui, você vai passar por essa porta de decidir. Se eu vou ficar do lado de Deus, ou se eu vou subir mais um degrau. Se for para você sair do seu lugar, saia com decisão. Se você não quiser tomar decisão, então continue no seu lugar. Mas os que vão sair e passar por essa porta é aqueles que vão decidir, tomar uma decisão na sua vida. Hoje é a noite da decisão. Hoje é a noite da decisão. Eu vou orar por você. Feche os seus olhos. Aqui está, Senhor, a tua igreja. Existem muitos aqui que são Elias e outros que são um povo rebelde, desobediente. Ó Deus, eu não sei quem são as classes, mas o Senhor conhece, porque a tua palavra é como uma espada de dois gumes. Aquele que entrou aqui, Senhor, rebelde, desperta nele a disponibilidade dele mudar a partir de hoje. E para aqueles que são Elias, ó Deus, dê a ele a oportunidade de subir mais degraus na sua vida. É uma noite sim de manutenção, mas principalmente, Senhor, é uma noite de decidir fazer essa manutenção. Que a partir de hoje o teu Espírito Santo possa governar a vida desse homem e dessa mulher. E a mesma oração que Elias fez, Senhor, se eu sou um homem de Deus, responda com fogo nessa noite, Senhor. Responda com fogo nessa noite. Deus, eu também estou subindo os meus degraus. Responda com sinais nessa noite sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo. Porque quando eles passarem aqui, Senhor, o Senhor fará mudanças. O Senhor fará mudanças em nome de Jesus. Pode vir, meu querido, venha, venha, em nome de Jesus, venha, Espírito da verdade, venha, querido, venha subir degraus, venha se arrepender nessa noite, venha mudar sua história nessa noite. Oh Deus, muda a história dessas pessoas, Espírito Santo. Muda a história dessas pessoas, Espírito Santo. Muda a história dessas vidas, Espírito Santo. Algo que possa transformar, Espírito de Deus, a vida do teu povo. Muda a história, Espírito Santo.
Espírito da verdade, algo grande e poderoso, uma unção transformadora sobre a vida desse homem e dessa mulher. Venha, Senhor, mover o coração dele. Venha, Senhor, mover o coração dela. Quebra. Oh Deus, quebra, Espírito Santo. Quebra.
Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, vamos fazer isso aí. Se você puder, continue falando com Deus. Isso, dobra o joelho. Espírito Santo de Deus. Dobre seus joelhos, meu querido. Fale com Deus. Venha falar com os nossos corações. Oh, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Fale mesmo, Deus, fale mesmo. Espírito Santo. A obra que o Senhor começou, o Senhor disse que faria algo grande nessa noite. Existe outro Deus além de ti. Eu creio, Deus, em algo poderoso, algo santo neste lugar, algo grande. Senhor, diante da sua glória, diante da sua glória, Deus, diante da sua glória. Sou teu templo. O teu altar vem queimar em mim. Vem queimar em nós essa noite, Espírito Santo. Coloca a letra aí, João. Coloca a letra, João. Cante, meu querido. Coloca a letra, João. Cante. Eu não posso ficar diante da tua glória. Diga, sou teu templo, teu sacrifício, vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício.
Deus tem mais. Deus tem mais. Não é só 3 degraus, não, querido. A Bíblia diz que Jacó viu uma escada que tocava nos céus. É isso que Deus vai começar a fazer nesse lugar. Uma escada está tocando no céu e o céu vai descer sobre nós. Um dia eu vi o Diego Iraci chegou aqui na sua humildade. Já estou terminando. Mas eu lembrei do irmão Iraci, cadê o irmão Iraci? O irmão Iraci chegou na sua humildade aqui. Terminou o culto. Sabe aquele culto que dá vontade até de ir embora mais cedo? Porque o povo está tão frio, que não via a hora de acabar o culto. Quando começava 8 horas, 8 e 10, eu tinha que ir embora. Terminou aquele culto, o irmão Iraci subiu aqui naquela humildade. Falou assim: pastor, eu tive uma visão aqui na igreja. Eu falei: conte, meu irmão, que eu estou precisando de visão. Ela falou assim: eu vi uma escada. Lembra, irmã, assim? Eu vi uma escada, pastor, que tocava aqui na igreja e ia até os céus. O que Deus prometeu, pastor, para nós esse lugar, pastor, Deus vai cumprir. E a gente já está vendo os sinais de Deus. Por isso eu não quero só um profeta, pastor, eu quero 300 profetas. Se a Jezabel do inferno tinha 850, eu quero 1.700 profetas profetizando em nome de Deus. Vambora, vai me vontade de ir embora, Jesus. Eu tenho que ir embora, Senhor. Meu, pega esse envelope aí, o Antônio só está assim, ó, pastor, e eu pego. Ele até esquece que eu pego dentro das coisas, né? Pega aí, meu irmão. Tem, obrigado, meu Fátima. Pega a sua oferta aí. Coloca uma oferta grata, coloca algo de Deus. Oh Deus, coloca gratidão aí nesse envelope em nome de Jesus. Oh Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, gente. Eu sei que tem gente para contar testemunho. A Alessandra tem contado o testemunho do domingo. Mas Ale, domingo tu conta. Cadê a Alessandra? Tá bom? Domingo a Alessandra tem um testemunho tremendo. Tem muita gente para testemunhar aqui, irmão. Amém? Levante aí sua semente. Oh Jesus. Meu Deus, eu tenho que ir embora mesmo, né, Senhor? Tem que ir embora, eu estou que nem Pedro, Jesus. O negócio está tão gostoso aqui. Vamos marcar uma tenda aqui, Senhor. Vai mudar, né? Tem que liberar o teu povo. Senhor, aqui está a tua oferta, Senhor. Não é nossa, é tua. É para o teu reino. O Senhor não precisa de dinheiro. Para quê? O Senhor é do ouro e da prata. Mas a tua obra precisa, Senhor. Está aqui a semente do teu povo, que com tanta alegria tem ofertado, Senhor, e tem dado para a tua obra. Ó Deus, prospere mesmo a tua igreja, porque se não fosse a disponibilidade das ofertas do seu povo, não estaríamos aqui hoje, Senhor. Muito obrigado. Prospere o teu povo mesmo, Deus. Dê muito para eles, ó Pai, para o teu nome ser glorificado. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Mas antes, uns 3 beijinhos para ele, que ele merece, né? 3, no 3. 1, 2, 3. Mais um.